Tá ligado? Tá bom. Pois é. Esse filme é icônico demais, mano. E eu não tinha noção do quanto, porque eu assisti quando era uma criança. E como todas as crianças, eu tava chupando o dedo, não ligando pra nada. E apesar de ter visto várias vezes, eu realmente nunca tinha visto Os Incríveis como um adulto. Prestando atenção, eu fiquei bem surpreso com tudo que eu consegui ver quando dei a ele o tipo de atenção que uma criança não daria. Por exemplo, no início, no dia do casamento do Roberto e da Helena, dá pra ver todos os falecidos lá sentadinhos quietinhos. Não é como se eles dificultassem pra gente não conseguir olhar. Eu me lembro que quando eu vi os personagens que morreram durante o filme, eu simplesmente não me lembrava dos personagens de fundo que apareceram por 2 segundos e meio, principalmente quando o Lúcio tava no meio da tela sugando toda a atenção. Outra coisa interessante que a gente não dá bola é a quantidade de memes que o filme entregou pra gente e ficou marcado pra sempre na cabeça de todo mundo. Coincidência? Acho que não! Essa é a primeira vez que eu realmente dou atenção pra esse filme como um adulto, e eu realmente não fico impressionado se você já fez isso. Então eu tô aqui pra compartilhar toda a mescla de sentimentos que essa história consegue transmitir. Os Incríveis, como você sabe, tem de tudo. Comédia, momentos que dá pra se identificar bastante, muita ação, vilão com uma bagagem gigantesca nas costas e um certo drama familiar, mas tem uma resolução muito feliz, desenvolvimento de personagem e uma tensão que faz até roer o gato. Comentários sobre a sociedade em que vivemos, que é bem atual por sinal. E a música aqui, meu amigo, que obra de arte. Literalmente incrível, sem contar a dublagem brasileira que, meus amigos, é com certeza a melhor do mundo. O que é original perto dessa dublagem aqui? Por que todo esse drama, criatura? Mulher Elástica. Ah, como não falar da Mulher Elástica? Meu amigo, olha a bunda da mulher completamente sarada, que só é superada pela tia Turbina. Absolute Cinema. A principal razão pela qual eu amo Os Incríveis é que ele é uma das melhores animações já feitas de todos os tempos e tem a coragem de não se conter. Nesses filmes meia bomba de hoje em dia, sempre tem que ter um motivo pra violência. Ou é robôs pra destruir sem o cancelamento, ou é alienígena, porque aí pode estraçalhar seres de outro planeta. Até porque você não vai ser cancelado por aliens, mas talvez no futuro pelo ChatGPT. Aqui não, mano. Pega um coco e taca um headshot, como se estivesse com um sniper a 200 km de alguém com uma força gigantesca. Já parou pra pensar que esse cara aqui provavelmente tinha uma família? Mas então, por que ele entrou nesse esquema? Eles nem discutem sobre a moralidade de atirar em crianças, então quem liga pra eles, né? Toma lá, incrível cocada, porque aqui ou você mata ou você morre. Sem piedade pelas crianças, sem piedade pelos maus caras. É simples assim. Os filmes de hoje em dia não fazem mais isso. Agora, se eu tivesse que dizer algo contra o filme, porque vocês estão me esculhambando nos comentários por conta do meu título super amigável, é o pouco sentido que faz pra mim. O público da cidade toda começará a reclamar tanto dos super-heróis até chegar ao ponto de erradicar todos eles. Dá pra entender que você saiu com um colar cervical porque foi resgatado bruscamente. Mas mano, você tem que entender que você vive em uma cidade onde, em plena luz do dia, há perseguições e tiroteios na rua desenfreado. Nem o Rio de Janeiro é assim, mano. Ou é? Enfim. Você deve querer muito dinheiro pra não estar agradecido por terem salvo a sua vida e ir processar o cara. E dando uma boa olhada na motivação do síndrome, ela é bem fraca, então agora dá pra derivar em muitas lições de moral, e é bem difícil encontrar a principal. É super deprimente ver que o síndrome tenha se esforçado tanto pra alcançar algo que nunca poderá ter. E o mais triste é que o síndrome conseguiu alcançar o nível de super, mas desperdiçou todo o potencial em uma vingança que dava pra relevar, porque todo mundo aqui tá de acordo que vocês não devem conhecer os seus heróis. Talvez essa seja a lição de moral aqui. Mas vamos lá, eu sei que pelo título você tá me detonando, então vamos pensar um pouco. O filme começa com uma perseguição, onde um calvo... Porque todos os vilões têm que ser calvo. O cara começa a atirar em uma viatura. E onde estavam os reforços dos policiais? Deveria ter pelo menos mais uma viatura para poder ajudar. A não ser que eles estivessem por aí, indo atrás de outros bandidos. Porque como eu disse, parecia o Rio de Janeiro. Mas felizmente o Senhor Incrível estava na área, pronto pra tudo. E se prepara para deter os vilões, transformando seu carro em uma cena extremamente parecida com o dos Homens de Preto.
Ele acelera muito para que de repente uma doçura de velhinha salte na frente do carro e o pare. E que freio, hein? Se fosse eu com a minha CGzinha virava patê. Tudo para e a senhorinha pede para ele tirar o bichano da árvore. E mano, ele decidiu arrancar o gato dali com a árvore, raiz e tudo mais. E ainda faz parecer muito fácil. Ele sacudiu até derrubar o bichano. Se fosse uma capivara, a Luísa Mel já estaria em cima. E arrancar a árvore então, já tomaria uma multinha só pra ficar esperto. O gato se soltou e o Senhor Incrível vira a árvore batendo nos vilões. Que eu queria que fosse mais ou menos assim. De volta ao carro, nós conhecemos o Guri Incrível. Ele é o próprio Midoriya. Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime e as suas frases feitas. Ele é um jovem com sonhos de herói, mas sem poderes para realizar os feitos. Ele é abandonado no meio da rua e o Senhor Incrível vai deter outro roubo. O bandido saca a peça pronto para atirar, mas o Luffy dá o golpe final nele com seu braço e... ah não, é apenas a Mulher Elástico mesmo. Ela foi embora e deixa o bandido com o Senhor Incrível, que de repente percebe que alguém estava prestes a ser desconectado do servidor e vai de F. Então, ele corre e salta pegando ele no ar. Absoluto cinema. Reparem o gemido do homem, isso é bem importante. Coisa básica, e parece que ele nem sentiu dor. Acho que você me quebrou alguma coisa. Acontece que o Senhor Incrível entrou por acaso no 6º andar, onde outro vilão, o Bon Voyage, estava roubando. Mano, mais uma vez. Quanto de crime tem nessa cidade? O Senhor Incrível pegou alguns bandidos, a Mulher Elástica pegou outros, o Gelado tava atrás de um helicóptero e agora o palhacinho aqui que faz cosplay de Woody apareceu. Por que tem tanto crime assim? Esses seres humanos são mais burros do que o normal. Por que fazer isso em um mundo onde existe super-heróis simplesmente incríveis? Não faz sentido. Mas aqui, eles são interrompidos pelo Guri Incrível. Ah, moleque gente boa. Ele mostra que aprendeu a voar mais rápido do que o Homem de Ferro e quer impressionar o patrão. Mas falando sério, se você quer mostrar as suas invenções pro seu ídolo, na frente de um vilão não é o momento mais apropriado pra isso. O Guri Incrível começa a monologar como se fosse um anime e todos devessem ficar quietinhos pra escutá-lo. Ah, moleque incrível. O Bon Voyage até que tenta nesse momento fugir, que desrespeito. Mas ele é agarrado pelo Senhor Incrível, então querendo ser útil e chamar a polícia, ele corre dali. Mas o Bon Voyage coloca uma bomba na capa dele, as benditas capas. O Senhor Incrível solta o Bon Voyage e se agarra ao Guri Incrível, tirando a bomba da capa do moleque que cai sobre os trilhos do metrô e explode a ponte. O cara tem que segurar o metrô melhor que o Homem-Aranha, sacudindo todos os passageiros, mas salvando a vida de todos em geral. Perfeito. O Senhor Incrível tratou mal o Guri Incrível e é evidente. Mas também, o moleque quase matou centenas de pessoas assim com um piscar de olhos, porque interrompeu a captura de um criminoso. Ele tinha que esperar, sério. O foda é que depois ele ainda usa isso como motivação pra se transformar no síndrome. É como se fosse, oh pobrezinho, ele ficou bravo com seu ídolo por causar uma fuga de um vilão e explodir uma ponte. Só de perceber a bobeira toda que isso era, ele já não desperdiçava toda a sua vida nessa vingança besta por algo que ele nunca fez quando criança. Um negócio interessante é que ele disse ao Senhor Incrível que pode não ter superpoderes, mas ele pode criar os seus inventos, os seus poderes, mostrando que desde criança ele tinha um raciocínio para não se sentir tão mal por não ter poderes. Caralho, isso é bem legal, e ver o Síndrome se apresentando como eu sou seu maior fã é genial, mas a história de origem dele não é das melhores não. Voltando ao momento que o Senhor Incrível era um grande gatão, era o dia do seu casamento com a Mulher Elástico. Todos estavam felizes e contentes até que receberam um enorme processo nas costas contra o Senhor Incrível por salvar bruscamente as pessoas do trem e de salvar o cara de se autodesconectar do servidor. Quem que foi o advogado desse maluco? O cara pode ganhar literalmente qualquer caso, porque como que você ganha um caso em que você salvou seu cliente de se suicidar? Simplesmente genial. E outra pergunta ainda mais interessante, quem que é o advogado do Senhor Incrível que não consegue ganhar nenhum caso desse? Esse cara nem deveria ser advogado, ele perdeu literalmente tudo, parece até o Twitter que só reclama de besteira. As pessoas do trem teriam morrido se ele não tivesse o parado, e é bem óbvio que salvar aquele homem não foi errado, ele fez algo bom. Logo vão começar a falar sobre o direito dos meliantes aí, né? Ah, meus ovos,
A maneira como tratam os super-heróis aí não me surpreenderia se tivessem feito escândalo por ele ter arrancado aquela árvore pra salvar o gato. Esse é o Twitter, se fosse uma cidade. Beleza, maravilha, dono Elon Musk. Agora, já que não pode ser super-herói por pressão pública, algo satisfatório aqui seria se os níveis de crimes aqui na cidade aumentassem astronomicamente. Após a eliminação dos super-heróis, a bandidagem recomeçou, isso seria muito prazeroso. Anos depois, o Senhor Incrível agora é apenas o Roberto, ou Beto para os mais íntimos. Ele trabalha para uma pequena companhia de seguros, onde continua ajudando as pessoas. Muitas vezes, ele se coloca no lugar dos clientes e ensina eles maneiras de navegar pelas regras difíceis que o seguro impõe para não poder pagá-los. Isso é algo que seu chefe, o pequenino, não gosta nem um pouco e o trata muito mal. Cheque pra cada cheque é 10, Joana Banana que te telefona! Sério, vou fazer uma pergunta pro Roberto. O que você tá fazendo aí, Beto? Você é um super-herói, cara, com uma super força gigantesca. Você poderia ter entrado em competições de levantamento de peso, mesmo sem mostrar toda a sua força, para que não soubessem que você é um super-herói. Você poderia literalmente ser qualquer coisa e escolheu ficar apodrecendo em um cubículo só porque simplesmente quer. Então aqui nós vemos o Flasher, que é o filho do Roberto e da Helena. O diretor mandou o moleque pra diretoria porque ele supostamente colocou taxinhas no assento do professor. Chega a ser triste a situação desse professor. Ele tava tão convencido de que o Flash tava ferrando com ele ao ponto de tentar conseguir evidências, e mesmo assim ninguém acredita nele. E ele parece até um louco. Ele lembra muito o Crocker e todos achavam que ele tava louco quando na verdade tinham padrinhos mágicos de verdade. No caminho pra casa, o Flash diz à mãe que quer competir, praticar esporte, ser uma criança normal, mas ela não deixa porque eles precisam se adaptar a essa nova realidade, ser como as pessoas normais, até porque todo mundo é especial. Então, essa pode ser a razão pela qual Roberto não trabalha em algo mais condizente com as suas habilidades. Mas é complicado e difícil culpar a Helena, porque ela é a única que mantém a família em pé, ela é o pilar de tudo. Agora, nós vamos a Violeta, que é a filha mais velha e muito mais tímida do que o Flash. Ela fica invisível quando seu crush Toninho Bolonhesa olha pra ela. Com essas apresentações, nós conseguimos ver que nem tudo é sobre os seus poderes de maneira orgânica. A apresentação, por exemplo, do Flash mostra que estava em uma situação incrível, junto com a sua personalidade, frustração e desejo. Dessa forma, nós conseguimos saber de tudo em 2 minutos. Isso é maravilhoso e poupa muito tempo. Enquanto isso, o Roberto volta para casa do trabalho em um carro pequeno azul, parecendo uma caixinha de leite. Sorte da molecada que não é um Fusca. O carro é nada parecido com o que ele tinha antes, no seu tempo de glória. Quando ele desce do carro, ele escorrega em um skate e quebra a porta do carro. Ao ficar bravo, ele levanta o carro com muito ódio. E o vizinho vê isso. A coisa que mais chama atenção aqui é que tudo isso é antes da internet, meu caro. Ele não conseguia assistir a aventura toda hora como vocês, porque o YouTube não existia. Então ele provavelmente nunca mais vai ver algo tão impressionante assim na vida dele. Agora, indo pro jantar, o Beto tá tão desanimado da vida que ele falha em prestar atenção na sua esposa, no que ela tava dizendo, até começar a falar sobre o quão rápido o Flash era, a velocidade que ele alcançou pra não ser pego na escola pelas câmeras. O Beto se empolga muito com tudo que tem a ver com superpoderes, ao ponto de quebrar o prato e ir buscar outro, bem decepcionado e brabo por ter estragado 2 coisas hoje. O Flash provoca sua irmã, falando do seu crush, o Toninho. Ah, Toninho Bolonhesa. E a Violeta se joga sobre ele. Ele desvia e começa a circular a mesa, dando uns tabef nela a cada volta, até que a Violeta revela o seu segundo poder, campos de força, arremessando o Flash e rindo maldosamente dele. Mano, o som do campo de força é sinistro, tá? Bom, enquanto isso, o Beto lê o jornal e vê que um dos seus ex-amigos super-heróis desapareceu. Mas nessa hora, o Lúcio bate na porta pra levar ele pra jogar boliche. Querendo ou não, essa aqui é a pior parte do filme porque é chata mesmo. Ela serve apenas como um cenário pro desenvolvimento da família que eles têm depois. Mas enfim, eles foram jogar boliche. E esse é o código pra ser super escondido. O Beto queria reviver os seus tempos de glória, e até mesmo o Lúcio já estava um pouco cansado disso.
Que tal a gente fazer o que as patroas acham que a gente faz? Eles foram resgatar as pessoas de um incêndio e o Beto carrega 10 pessoas nos ombros como se fossem sacos de cimento e usa pra arrebentar a parede. Sim, ele salvou as pessoas do colapso do prédio, mas ele não aprendeu nada com o que já aconteceu com ele no passado. Ah, esse tá doidinho por um novo processinho. Agora, pelo menos, ele aprendeu a fugir da cena do resgate, porque não dá pra te processarem se você não estiver lá e ninguém vai saber quem você é. A loja do lado que eles pularam era uma joalheria e os policiais vão lá. Os policiais olham pro Lúcio e com aquela máscara ainda, ele pensou que fossem ladrões. Pelo menos nessa situação toda, o policial atirou depois que o Lúcio mandou seu gelo. Fica frio aí. No carro, o Lúcio olha com uma cara de desprezo pro Beto, se perguntando: o que caralhos a gente tá fazendo, mano? Chega, chega! Eu queria tocar por mim! Sem saber, eles estavam sendo seguidos por alguém que queria encontrar o Senhor Incrível. Agora nós sabemos quem é a assistente do Síndrome, e sinceramente, o cara tá em uma ilha inteira, cheia de capangas, e manda logo a sua secretária pra ir atrás de um super-herói. É literalmente de madrugada, e ela tá lá. A Helena briga com o Beto porque ele chegou em casa de madrugada e a secretária tá lá trabalhando fora do horário de expediente. É bem importante a gente saber se ela tá recebendo as suas horas extras, porque se isso não estiver acontecendo, nós temos sim que acionar o sindicato trabalhista pra ontem. A Helena tava esperando ansiosamente pra fazer a virada triunfal, e as coisas pioram quando ela vê que ele tem escombros no seu ombro, ou seja, não só mentiu sobre ir pro boliche, mas também foi fazer de herói escondido. Ela pensa que isso põe a família em perigo, em risco, e tem de fato razão, porque é bem perigoso. E toda essa briga familiar chama a atenção até das crianças que escutam os pais brigando, mas ao mesmo tempo é importante porque nós conseguimos estabelecer o ponto de partida pro desenvolvimento de todos eles. O Beto estava precisando aprender a valorizar mais a sua família do que o seu passado, porque isso estava atrapalhando ele viver o presente. E por mais que a Helena tenha razão, ela realmente precisa parar de ter medo de viver com coisas relacionadas aos superpoderes. Ela pode até não ser mais uma super-heroína, mas o super-herói tá dentro dela. Um exemplo muito claro aqui é o Flash competindo. Deixa o moleque participar de atividades físicas. Ele vai se controlar, ele vai aprender que nem tudo é da maneira que ele quer e vai dar certo. Aqui começa a parte principal do filme. Nós já estabelecemos o esqueleto todo, ou quase, porque chamam o Beto para a sala do seu chefe pequenino. O lápis da empresa tem algo bem interessante escrito: a sua vida está nas nossas mãos. E com o que sabemos dessa empresa, isso soa mais como uma ameaça. Temos que ajudar o pessoal. Temos que ajudar o nosso pessoal. Mano, isso aqui lembra muito quando eu trabalhava em mercado na minha adolescência. O meu patrão arrancava até meu couro. Mas olha só, veja só como ele tem o Beto nas suas mãos, como se fosse um gorila de zoológico, muito dócil. A sua vida tá nas mãos do chefe, a ponto de ameaçar o Beto a sua capacidade de ter o que comer com a sua família. O Beto quer ajudar um cara que estava sendo roubado e o chefe pequenino Cusco não o deixa ir. Mas como um gorila de zoológico, o Beto estava pronto pra soltar toda a merda no ventilador, a qualquer momento. Com esse tamanho aí, Cusco, você tá maluco em ameaçar o Beto? Olha o tamanho do cara. Ele se vira, fecha o punho e você ainda vai querer o ameaçar? Não é pra menos que ele agarra o seu pescoço, deixa o cara parecendo literalmente o Cusco e o lança através de 4 paredes, deixando como o Patrick saindo da sua rocha. Ninguém ajuda o cara e só ficam olhando pra ele tudo estrupiado. Mas também, isso fala mais sobre ele como chefe do que as pessoas que ficaram olhando pra aquilo sem saber o que fazer. O Beto volta pra casa sem emprego e obviamente o vizinho estava esperando que algo incrível aconteça de novo. Mas a esse ponto, o Beto já estava do mesmo jeito. E quando ele tá jogando as suas coisas fora, ele vê algo que a secretária deixou na sua pasta. Era um vídeo dela oferecendo tudo que ele sempre quis. Um trabalho que requer os seus poderes de novo. O Beto revive toda a sua alegria, sua glória do passado. E mano, a verdade é que você pode sim abandonar a sua casa, o seu trabalho, o seu país, mas nunca pode abandonar o seu sonho. Então, ele diz à esposa que o mandaram para uma conferência e de fato aceita o trabalho. Ele é levado para uma ilha e é explicado sobre um protótipo chamado Omnidroid, que se rebelou, mas o problema aqui é que a sua vida monótona trouxe muito bolo e pouco exercício. E agora ele só tinha um senhor incrível preso dentro de uma máquina, tadinho, não consegue sair. A barriguinha de papai chegou pra ele também. Pelo menos ele deve ter aprendido a fazer um churrascão dos brabo. O Beto simplesmente estourou uma cápsula que provavelmente valia milhões só porque ele não conseguiu sair. Broto demais.
Uma situação intrigante aqui é, como é que ele não tá suando em uma selva tropical com aquele traje todo? Por favor, passa os macetes aí pros meros mortais, senhor Beto. Você tá literalmente fazendo mais cardio do que nos últimos 10 anos e não tá suando. Impossível! Então o robô aparece atrás. Ele puxa a barriga para se esquivar do primeiro golpe, faz um giro de Dark Souls para evitar o segundo e o robô consegue arranhar ele. A adrenalina é forte aqui, viu? Tanto no Beto quanto na gente que tá assistindo. Não era pro Beto conseguir saltar assim com aquelas perninhas, superando a física. O Beto é incrível. Ele bate no robô com um socão, mas não faz nenhum dano no bichinho. O Omnidroid se levanta e o Beto dá um salto para pegar em cima, mas a máquina o derruba. O Beto sai correndo e agora dá pra acreditar que as perninhas dele faz milagre sim. O Beto escorrega em um vulcão e logo tá com uma pedrada no robozinho, tadinho. Mas o robô vê como, mano, eu sou de metal, cara. Agora vamos ver se você aguenta. O Beto corre, o robô pula em cima dele, o robô tenta jogar ele na lava, mas o Beto que faz isso no lugar do bicho. Mas ele sai da lava incandescente e quebra a plataforma. O Beto quase vai de Gollum aqui, mas o robô o salva. Se fosse no Fall Guys, ele com certeza teria perdido. O roteiro ajuda o Beto, com certeza. O robô agora quer partir o Beto ao meio. Olha a ousadia do jovem. Tudo que ele consegue é ajudar a coluna do Beto, que tinha dado mau jeito. Então, ele faz um buraco e entra dentro do robô, que se machuca mais sozinho do que uma adolescente emo com cortes. O Beto tava bem confortável, e pra falar a verdade aqui, é que o robô se estoura sozinho. O Omnidroid literalmente se mata sozinho. O Beto sai vitorioso disso por muito pouco. Então o Beto foi convidado pra um jantar, e a coisa fica bem mais estranha. O Beto pergunta por que a base estava dentro de um vulcão, e a Mirage diz que o dono é atraído pelo poder e que ela também era. Olha o que a mulher fala pro Beto enquanto olha pra ele com essa cara de safada. Essa mulher tá de sacanagem, não é possível. Então, ela diz que o solo vulcânico é talvez o mais fértil da Terra, beleza? Falar sobre a fertilidade com um homem me soa meio estranho, ainda mais do jeito que ela tava olhando pra ele. Mas enfim, eu não acredito que o Beto trairia sua esposa. Só que tem algo que a gente tem que falar. A Violeta, já repararam nela? Então, ela é suspeitosamente mais parecida com a Edna do que com a Helena. A Violeta tem o nariz de bolinha da Edna e não o pontudo igual a Helena. O que aparenta é que o Beto, quando era jovem, não conseguiu pagar pelo traje e teve que usar outros métodos alternativos como pagamento. O Beto era um cara muito atlético e charmoso. Nada é impossível. Essa nova vida do Beto mudou completamente o cara, porque ele começou a fazer exercícios com trens, se tornou um pai muito atento. Ele era daquele tipo de pai que ninguém sabia o que realmente fazia, mas estava sempre nadando no dinheiro. Só faltava desconfiar em que ele era um assaltante de banco. Um esposo mais apaixonado, parecia que a mulher elástica tinha deficiência de cálcio, de tanto leite que ela pedia. Ou você acredita mesmo que a água branca dessa mangueira foi colocada sem querer? Óbvio que não, isso aqui é muito branco pra ser água, em uma cena onde eles estão, bem animados. O Beto lembrou que seu traje estava rasgado, então ele vai até a Edna pra consertar, agora ele tem dinheiro. Ela estava bem frustrada sem o negócio de super-heróis. Eu criava pra deuses. Então ela simplesmente decidiu fazer um traje pra toda a família, só pra fazer mesmo, mas sem capas. Dá pra entender claramente o medo dela com capas, e com certeza a capa vai te levar pro caixão mais cedo do que o programado. De volta em casa, ligam pro Beto pra fazer um outro trabalho, e a Helena encontra um cabelo branco nas roupas dele. Além disso, ela escuta a chamada do Beto falando com outra mulher com que ele iria se encontrar. Mas ao invés de ficar brava e quebrar tudo dentro de casa, ela diz pro Beto que o ama e o deixa sair. Isso foi bem triste porque existem duas opções. A primeira é que ela quer acreditar que o Beto estava sendo um bom esposo, ou pior, ela estava aceitando ser enganada porque tudo estava ocorrendo muito bem e ela não quer voltar às mesmas discussões de antes. É como se a Helena estivesse de acordo com isso, como se ela tivesse aceitado o que estava acontecendo. Então o Beto vai para o seu segundo trabalho, e realmente o síndrome até poderia ser um orgulho para a mãe dele. O menino passou de guri incrível pra um incrível. Ele tem a sua própria ilha e o vulcão é um foguete. Mano, só falta comprar o Twitter pra ser o Elon Musk, mas aí ele compraria a cidade aqui nesse mundo. Então, o levam pra um hotel que passa por uma cascata. Não tem como comparar o antigo trabalho merda dele com o novo. Enfim, a Helena, pela terceira vez no filme, descobre algo na roupa do seu marido. E dessa vez, foi pela costura mal feita que a Edna fez quando consertou o traje dele. Pra começar, não dá muito pra acreditar que a Edna deixaria o traje assim, tá muito feia essa costura. Mas eu também tenho que falar que esse traje vermelho aí não me agrada muito não.
Azul é minha cor favorita e é uma cor muito mais agradável do que o normal vermelho. O vermelho ganhou essa cuequinha dele de Superman e eu só não fico bravo porque a Mulher Elástica também tem um igualzinho. Voltando à história, a Helena perguntou a Edna se ela consertou o traje do seu marido e ela disse que sim, e que era pra ela ir buscar o traje de toda a família. Ela fica com uma cara de merda, mas mesmo assim decidir. Agora nós voltamos pro Beto, que é chamado pra uma sala de conferências, e assim que ele se senta, surprise, eles o pegam novamente. O jogam e o arremessam como um saco de batatas. O deixam de 4 como o Patrick se afogando. Pegam ele de novo e o ameaçam, quase cortando seu pescoço. Um segundo a mais, ele ia ser desconectado do servidor pra sempre. Então o Síndrome chegou pra deter o robô, chorando pro Senhor Incrível. Eu só queria ajudar, eu só queria ajudar. Mas a verdade é que ele não pensou muito no metrô e nas pessoas que estavam lá não, ele fez uma grande merda. Muito ajuda quem não atrapalha, e ele só atrapalhou. Ele fez muita merda no começo do filme. O Beto se desculpa, mas ele não acredita. E enquanto ele faz um monólogo cansativo, o Beto lança um tronco que ele desvia e o congela. O Síndrome o arremessa e ele cai em um rio por sorte, não caindo em uma pedra, senão deixaria sua coluna pior que o Omnidroid. O Síndrome manda uma bomba, que francamente não matou ele porque ele é o protagonista. O Senhor Incrível poderia morrer não só pela explosão, porque o Beto entra em uma caverna sem saber que havia uma saída para respirar do outro lado. Isso é muito perigoso, mas o Beto se deparou com um olho laser, aquele que o Beto leu no jornal que estava desaparecido. Ele deixou uma senha usando o seu poder, e aqui o Síndrome manda um drone todo troll que escaneia um pouco e diz leitura de vida negativa. O Senhor Incrível eliminado. Ele só escaneou qualquer coisa ali e disse, é o Senhor Incrível. Agora a Helena chega com a Edna sem se identificar e puxa a arma pra ele, quase enchendo ela de pipoco. A Edna acaba mostrando os novos trajes, coisas à prova de bala e de graça. Mas não são apenas indestrutíveis, eles são adaptados aos poderes de cada um individualmente. O Síndrome é praticamente como a Edna, mas ela não é malvada. Se você reparar, embora seja fofoqueira, porque insiste na Helena questionar as atividades do seu marido. Então, nós vamos pro Beto, que estava se infiltrando na base inimiga, pulando de palmeira em palmeira, e na última pula no carrinho puxando um soldado como se estivesse em um filme de terror. Pega o outro pelo pescoço e o joga no mar como se fosse lixo durante a noite, com a maré alta em uma ilha. Bom, essa situação é feita para tubarões, lá embaixo esperando pelo seu iFood que tá vindo voando. Agora, o Beto dirige até a base onde o carrinho chega. Pelo menos, a base dele chegou. E tava na cara que o Beto descontou toda a sua frustração do seu antigo trabalho aqui. Mano, ele não poupou uma única vida, lançando 2 toneladas de metal na cara dos malucos. Ele foi se aproximando da base e lançou lá cocada no maluco. A cabeça do cara chega a balança, fazendo ele ter um espasmo, causando um baita dano cerebral. E ainda cai 3 andares no chão. Isso foi distração suficiente. Mas ainda acho que não precisava deixar um cara em um estado vegetativo. Mata o cara logo, mano, era melhor. Os outros guardas o ajudam, deixando a entrada livre, e o Beto se infiltra até o escritório principal e quer usar essa cabeça da Ilha de Páscoa para atravessar a parede de lava. Então, quando ela se abre, ele a devolve no lugar e se esconde, entrando silenciosamente e apertando as nádegas para poder não chamar a atenção. Não pode nem respirar. Mano, então do nada, o Beto acabou no cinema, vendo sobre como todos os seus amigos foram mortos por um bom pagamento que lhes custou a vida, assim como ele também. A Helena acabou rastreando ele no pior momento possível, alertando sobre um intruso incapacitando o Beto com bolas pegajosas. Essa cena me dava medo quando era criança, parece que ele não iria respirar mais. A Helena descobre que o Beto não estava em uma conferência coisa nenhuma e começa a chorar pelo quanto foi ingênua, quando a Edna de repente bate nela dizendo: "Você é Mulher Elástica, mulher, acorda!" A Helena queria esconder tanto os poderes da sua família que se esqueceu que tinha poderes. Ela deixou de ser Mulher Elástica para ser mãe, até que a Edna lhe devolveu os sentidos a tapas para entrar em ação e resgatar o seu marido, ou pelo menos pegar ele no flagra com outra mulher. Vocês se lembram do que tinha dito antes no começo de tudo? Garotas, na boa, deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não! Os homens até podem não salvar o mundo, e talvez as mulheres também não, mas unidos, sim. Então, ela se prepara para encontrar o seu marido, guardando o seu novo traje. O problema é que o Flash vê que tem 3 e pega um para experimentar. Além disso, ela empresta um jato de um colega para poder ir para a ilha. Mas devemos falar sobre por que a Mulher Elástica tem uma foto com outro cara no seu quarto. Mano,
Por que simplesmente não tá na sala com outras fotos pra todos verem? Ali era algo muito pessoal. E tá na frente das fotos com o seu marido. O que há de errado com o sorriso desse cara? Tá muito estranho esse maluco, hein? Ele tá querendo outras coisas. Talvez ela também tenha os seus segredinhos, hein? Agora, a Helena tava no jato e pede pra pousar na ilha, mas a torre não responde. Então, ela decide usar o traje por precaução. Assim voltamos pro Síndrome. Ele pergunta com quem ele conseguiu fazer contato sobre o rastreador e quem tá no avião solicitando aterrissagem. E quando escuta a voz da sua esposa, o Beto fica desesperado. O Síndrome decide mandar uma saudação diplomática. E quando a Helena descobre seus filhos escondidos no jato, a situação fica muito tensa. Com crianças a bordo, a Helena nota alguns mísseis indo na sua direção e desesperadamente pede para que eles desistam. Por favor, me dê. Mayday, Índia Golf 99 na minha... Ela dispara sinalizadores fazendo manobras evasivas e o Senhor Incrível suplica dizendo que faria o que fosse necessário para parar. Mas o Síndrome olha para ele, se divertindo com a sua desesperança. A Helena grita para sua filha criar um campo de força e pede que eles parem os ataques. Sério, que medo e angústia de tudo isso, dá dó das crianças. A voz da Helena quebra ainda mais a situação, dizendo que há crianças a bordo. Ela suplica a sua filha que coloque um escudo e a Violeta tenta fazer isso, mas ela não consegue. Ela se joga sobre seus filhos e absorve a explosão com o traje da Edna, mas ainda recebe o impacto, então ela desmaia. E ao acordar, pega os seus filhos e faz um paraquedas para cair na água. Meus amigos, que cena incrível. O único ponto estranho em tudo isso é que aqui não dá pra ver o avião que explodiu atrás deles. Eu pensei que tava tudo muito estranho, vi até quadro a quadro e percebi que eles estavam muito altos. Até passaram uma nuvem que provavelmente cobriu a explosão. Eles caem bem devagar com o paraquedas e depois de dar um tempo na água, o avião cai, bem depois do tempo que eles levaram pra cair. O quão alto eles estavam pra realmente isso acontecer. A partir desse momento, o Beto tava acreditando que fizeram com ele como fizeram com o Batman, mas ao contrário. Não via nada além de vermelho, ele claramente quer matar o Síndrome. Mas a Mirage pula na frente dele e o empurra pro chão. Ela fez isso por duas questões. Ou queria salvar o seu chefe, ou ela fez isso para que o Senhor Incrível não cometesse uma atrocidade, já que ela conhece o tipo de super-herói que ele é, doquinho pra pegar um pescoço. Agora o Beto ameaça quebrar a Mirage como um palito de dente, e o Síndrome diz que ele não teria coragem pra fazer isso. De fato, ele não teve mesmo, libertando a Mirage, que soltou um choro pelas emoções que ela estava sentindo agora. Enquanto isso, a Helena se transforma em um bot e o Flash o motor. Um moleque se esforça demais, um pequeno cujos poderes foram reprimidos toda a sua vida, teve cardio pra nadar até anoitecer. Bom garoto, bom garoto. E a sua mãe reconhece isso e se sente muito orgulhosa. É muito bonito de ver filmes onde os pais são positivos em relação aos seus filhos. Levou um tempo, mas eles conseguiram chegar lá. Agora a Violeta se desculpa por não ter conseguido proteger o avião. E a Helena lhe diz que duvidar é um luxo que não podemos nos permitir no momento. E que ela tem mais poder do que acredita. Por outro lado, o Beto estava pensando que a sua família morreu. E a Elástica estava sendo a melhor mãe do mundo. Nós vamos pro Síndrome agora. Ele estava admirando seu foguete. E a Mirage estava bem irritada por ter sido usada. E aqui é o momento que o Síndrome perde a melhor secretária do mundo. A coitada trabalha 24 horas por dia e foi quem entregou de bandeja o homem que ele tanto procurava. E ele ainda ficou olhando pra ela com essa cara de como se apostar a sua vida não fosse um problema. Aposta sua então, maluco, simples. Nesse momento, a Mulher Elástica estava tentando se infiltrar em todo esse local, subindo em um desses carrinhos, mostrando a diferença entre força e sigilo, entrando com sucesso sem precisar tacar a cocada. Sério, isso aqui foi muito melhor do que deixar os outros em estado vegetativo. O trabalho desses caras aqui é bem complicado. E é uma faca de dois gumes. Você pode ficar tranquilo um bom tempo com nada acontecendo, ou você pode simplesmente estar em um estado vegetativo. Coisa tranquila e básica. É só não bater de frente com la cocada. A Helena vê um carrinho chegando e simplesmente se desmonta. Ela vira literalmente um adesivo e se cola na parede. Queria saber como que os vilões não viram ela. Simplesmente não faz sentido, porque eles conseguem ver tudo dali de dentro. Será que eles estavam fazendo uma fofoca sobre o que aconteceu com o Adroaldo do Setor 6? A Mulher Elástica estava se infiltrando e ainda tem tempo para dar aquela conferida para ver se já passou a tia Turbina. Aí chega um guarda e ela se esconde. Quando se move para trás, a porta se fecha. Eu acho que não tem sensores aqui, hein? Se ela não fosse elástica, ela teria sido pega. Agora, ela fica de 4 e rasteja pra pegar a chave do outro guarda. E a porta se fecha de novo. Já era pra ela ter morrido várias vezes.
Agora o elevador se abre e ela dá um soco que faz a língua do cara sair pra fora. Dá um soco no outro que dobra a cabeça dele e deixa igual o Sasuke. O cara fecha a porta e sorri, como se estivesse vencido. Mas sobrou um braço e ainda por cima, ele deixa ser tocado. Queria ver se ele tivesse plantando bananeira aí pra ver se ela iria tocar assim nele lá embaixo. Chega outro soldado e vê uma perna presa, mas a sua curiosidade lhe custa 2 dentes. Mano, como que você vai explicar isso pro seu dentista? Uma perna cortada me arrancou 2 dentes. Ele dispara a arma e quase fica estéril, mas a bala quebra os controles. Ao mesmo tempo, outros idiotas chegam fofocando e são derrubados do carrinho, e se levantam bem na hora que a porta se abre e são nocauteados pela bunda da mulher elástico. Ela pega a chave e esconde os caras que não estavam mortos. Quando acordarem, provavelmente vão se perguntar o que aconteceu. Eu tô a responder, não sei, me arrancaram 2 dentes com uma perna. Você acha que o seguro cobre isso? A partir desse momento, o filme fica incrivelmente insano. Muitas coisas acontecem sem parar. O Flash fica entediado e decide explorar a caverna, enquanto os vilões carregam o Omnidroid pro foguete e o lançam. Parece que a caverna era uma saída do lançamento e qualquer outro no lugar do Flash teria virado frango assado. O foguete sai e uma nave rumo à cidade. Oh meu Deus, escondam as torres! Mas agora nós vamos pro dia seguinte, onde um drone alerta a presença dos intrusos. Mas é como se o pássaro estivesse observando eles dormirem o tempo todo. É sério, por que o pássaro esperou eles acordarem para dar o alerta? A única explicação é que temos um par de pervertidos assistindo essas crianças dormirem, mobilizando as tropas com naves e tudo. A população nesse ponto da história estava dirigindo os sucatas. Literalmente os sucatas, e o síndrome já tem discos voadores, olha a diferença de tecnologia. Agora, a Miragem solta o Beto, que agarra ela pelo pescoço como se estivesse prestes a lançá-la 4 paredes adentro. A sua segunda vítima. Pense em um cara que gosta de quebrar o ossinho de frango, deve ser ele. Adora um pescocinho. Protejam os pescoços perto dele, pessoal, protejam. O Beto estava prestes a entrar no seu arco de vilão, mas a Mirage consegue dizer que a sua família ainda estava viva, e agora ele a abraça. Essa tarada ainda sorri pra ele depois de ser estrangulada. Ah, sei lá, deve ser algum fetiche dela, né? Agora, a sua esposa vê isso com uma cara nada amigável. O Beto solta a Mirage e a Helena xinga ele e dá um socão na cara da Mirage. Ah, seu pulador de cerca safado. É interessante ver como Mirage era maltratada por todos, mas foi ela que recrutava os heróis para sua morte. Então, dá nada, é merecido. O Beto puxa a mulher elástico para dar um beijo antes de sair para resgatar os seus filhos. Eles são presos no meio de vários vilões. A Violeta desaparece e o Flash some dali correndo. Ele se agarra em cipó, mas os caras conseguem o alcançar. Algo intrigante aqui é como ele consegue correr mais rápido que uma câmera pode gravar. Então não era para eles chegarem perto, mas vamos considerar que aqui é apenas um terreno irregular. O Flash se agarra em outro cipó e sai voando, mas milagrosamente cai em um disco voador. E essa cena é incrível. Aqui é desvia, ataca, desvia, desvia, ataca. O garoto fecha os olhos e dá o seu primeiro soco e sorri. Esse soco aqui pode não causar nenhum dano, mas ele deu uma confiança muito braba pro Flash. O garoto começa a desviar de tudo, depois ele começa a acertar golpes como um coelho, que só serve para irritar o vilão. Aqui nós podemos ver o divertidamente desse cara, a raiva, tomando completamente o controle e derrubando o Flash com apenas um soco. E quando ele se vira, a nave faz o seu trabalho. Grita e morre. Se ele for pro céu, o que ele vai dizer pra Deus? Que a sua última ação na Terra foi espancar uma criança? O que será que vai acontecer, hein? Diretamente de tobogã. Os vilões pegam o Flash, celebram a sua primeira vitória e o perseguem. 2 conseguem o alcançar e ele chega na água, mas o Flash usa um chakra nos pés e continua correndo, acelerando. Isso é tudo que o Flash sempre quis. O moleque estava feliz pra caramba e entra em uma caverna. Ele é rodeado e o vilão pega ele novamente, bloqueando a saída. Então, ele se deixa cair e os vilões definitivamente não pensaram na estratégia a fundo. O Flash conseguiu derrubar uns 7 vilões, mesmo que indiretamente, e a Violeta estava tendo dificuldade com apenas um. Menina usa esse poder. Ela quer continuar ajudando, mas precisa melhorar o seu desempenho, tá parecendo uma Sage. O Flash precisa salvá-la de novo e vai usar a nova técnica,
Mas eles seguram o seu braço e reiniciam o Windows dele, tadinho. Olha só a cara do moleque. Ele tava prestes a fuzilar o moleque, mas a Violeta chega com o escudo. E agora ela pode voar dentro desse escudo. Os soldados ansiosos para desperdiçar as suas vidas colidem com esse escudo e morrem. Eles literalmente têm armas na nave deles, então por que caralhos eles não atiram? Eles só vão e se chocam contra o escudo. Enfim, enquanto correm, eles acabam atropelando os próprios pais e quebram o escudo para se abraçarem. Agora chegam os vilões. A Helena dá um chute em um e o Beto assume uma pose e explode a nave do outro. Agora ele pega o disco voador e o lança contra o outro. Aquilo vai matar alguém quando cair, tá bom? O chefe chegou para interromper a humilhação dos seus bandidos. E ele pergunta ao Beto: "Ah, safadinho, você não tinha televisão não, né?" E ao notar a Mulher Elástico, fica muito animado, como se estivesse escrevendo fanfics. E isso de fato aconteceu. Eles acabam sendo capturados. E ele explica o plano de deter o robô e ser o super-herói favorito do mundo todo. Então, quando ele ficar velho, vai vender todos os seus inventos para que todos possam ser como ele. O plano é ótimo. Ele garante que todos possam ser como ele, da maneira que ele queria quando era criança. Assim, todos vão ser supers e ninguém mais vai ser. Ele exibe o vídeo do Omnidroid causando um caos na cidade. O Lúcio vê isso e só quer saber onde estava o seu uniforme. Bem maior? Eu sou tua mulher! Eu sou o maior bem que tu vai arrumar nessa vida! O Síndrome chegou na cidade e acaba salvando a vida de uma criança e se faz de herói. Mas a luta é mais falsa do que a luta livre, até que o Omnidroid dele se revela ser mais forte do que parecia e, tirando o controle do Síndrome, além de estourar uma bota dele, o faz voar diretamente contra uma parede. Isso aqui é muito engraçado e dá uma baita vergonha alheia. É o mesmo vilão que espancou o Senhor Incrível e fez ele pensar que matou toda a sua família, além de erradicar todos os super-heróis. Esse é o mesmo que perdeu para uma parede. Ele planejou isso toda a sua vida e foi nocauteado na primeira rodada por uma parede. Só o Síndrome consegue ser uma grande ameaça e patético ao mesmo tempo. A Violeta solta sua família e o Beto rouba um trailer que amarra uma nave e coloca em um foguete. Eles caem em plena avenida e, de todas as discussões que tem, esses gritos aqui são os que mais dá pra se identificar. Tá aí, pega da direita, tá certo! Não é pra sair no trancoso! Eles batem 2 vezes, quase colidem com um caminhão de gás e o motorista nem reage. Só tava dizendo obrigado Deus por tudo, me leve. O Beto, por outro lado, tava fazendo de tudo o que podia pra fazer o carro não capotar. Mas não deu em nada, porque ele acabou dando 10 voltas. E a coisa mais inacreditável aqui é que no centro, no horário de pico, tinha uma vaga pra estacionarem. O Beto quer ir sozinho parar o Omnidroid, o que claramente é uma má ideia, porque o anterior já havia pegado ele com muita tranquilidade. A Helena pensa que o Beto só quer rever os seus dias de glória, salvando o dia por conta própria, mas depois da angústia que sentiu, ele a abraça e diz: Não dá pra te perder outra vez! Eles se beijam, que momento incrível, ter super força, mas não ser forte o suficiente para ter salvo a sua família. Ele não dava muito valor ao que era mais valioso na sua vida, e o que ele de fato queria, ele só precisava apreciar um pouco mais. Então do nada, o robô esmaga o trailer deles e bloqueia o caminho das crianças. A mãe vê elas e diz: Flecha, não! Velho, era só ela se esticar para salvar as crianças, se estica e puxa, simples. Mas a Violeta bloqueia e consegue aguentar alguns golpes até que é derrubada, deixando a Violeta pior que o Yantia. Então o Beto chega e segura o robô com uma pose mitológica. Ele o pega como o Dr. Octopus e o lança para destruir alguns edifícios como o Superman. O Beto acerta o robô o derrubando. O Gelado chega para ajudar, congelando seus braços. Então na próxima cena, ele entrou com toda a determinação e é humilhado fora de tela. O Gelado volta e congela o robô para que ele olhe o gelo. Então o Beto encontra o controle e fala pra Deus e o mundo: ó, tô com o controle. O robô percebe isso e o Beto consegue desarmar ele. O Flash pede para que ele jogue e consegue pegar, mas o robô fica atacando com um laser. Aqui a Mulher Elástica pega uma tampa de esgoto e usa um poste como estilingue para quebrar a arma. O Gelado tenta salvar o Flasher, mas o robô imita o seu primo Gigante de Ferro e causa um tsunami. O Lúcio faz com que tudo vire neve e eles caem a salvo tranquilos, mas perdem o controle. O Beto vai atrás dele e o robô dá uma mão. O Gelado o faz escorregar e a Mulher Elástica o derruba. Agora a Violeta tem o controle. O Beto se lembra de como o modelo anterior se auto-eliminou. Então ele se levanta sua garra e diz para ativarem o propulsor. O Gelado até coloca uma parede ali da Sage, mas ela não se formou a tempo. E quando chega perto o suficiente, o robô é atingido e explode.
O Síndrome se levanta a tempo de ver todos aplaudirem os incríveis. Eles processam o Síndrome, mas agora ele se adianta e rouba o Zezé, querendo fazer dele o seu Júnior e sair voando. Então o Zezé se torna metal. Ganhando tempo, ele se transforma em um gremlin, quebrando a bota do Síndrome. Ele novamente perde para uma parede e solta o menino. O Beto joga sua esposa, o que é genial, e ela dispara os seus braços para pegar ele e descer tranquilamente. Logo depois o Beto pega o seu carrão, joga na nave do Síndrome e ele cai na turbina e compartilha o destino de todos os outros heróis. Então, nada de capas. A nave do Síndrome começa a explodir e cair em cima de tudo, mas dessa vez eles se protegem. E o vizinho assiste tudo de primeira fila. Esse moleque também deve ter algum superpoder, porque como caralhos ele conseguiu sobreviver a essa explosão toda? Dá pra acreditar que a moral dos incríveis sempre foi: o dinheiro vai e vem, mas o mais importante na vida sempre serão as pessoas que estão do seu lado, tendo saúde, que é o mais importante. Mas tem um problema: aqueles que nasceram com o privilégio de ter poderes acabaram ganhando, e o garotinho que nasceu sem nada e se esforçou toda a sua vida para obter o que finalmente queria, perdeu. Na verdade, foi apenas por ser mal. Se ele fosse do bem, ele teria ganhado. Essa também daria para ser uma história de superação, onde apesar das dificuldades, ele se esforçaria para ser o melhor, mas ele se tornou mal, então que se dane. O filme termina com os incríveis aprendendo o uso responsável dos seus poderes. O Flash é finalmente competindo, mas com humildade. A Violeta aprendeu a confiar mais em si mesma. E o Beto passou de super-herói pra pai. Igual a Helena, que fez a mesma coisa, de super-herói pra mãe. É importante dizer que a Mulher Elástica já tinha dito isso desde o início. Nossa família é o que existe agora, Beto. E você tá perdendo agora. A Helena aprendeu a equilibrar a sua vida de super e de mãe, sem ir pra de fato um extremo. O Síndrome aprendeu que a vingança nunca é boa, mata a alma e envenena. E eu aprendi que não fazem mais filmes como esse. E você, o que aprendeu? Coloca aí nos comentários. E deixa o filme que vocês querem que eu traga aqui. O que tiver mais like vai ser o próximo.